Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de quarta-feira, mais um dia da maravilhosa Champions League. Tem Flamengo no Mundial, / Intercontinental e tem Copa do Brasil, tá? O futebol brasileiro não parou, acabou o Brasileirão, mas ainda temos aí semifinal e final da Copa do Brasil. Tudo bem, Matheus Montenegro? Melhor agora, Fábio Hernandes. Estou de volta para casa, como é possível observar, né? Como nesses últimos 2 dias, né? Quer dizer, eu estava fora de casa há um tempo, né? Mas os 2 últimos programas aí eu estava num cenário não muito habitual. Agora estou de volta aqui ao meu cantinho, né? Eu gosto de gravar aqui assim. É até melhor, inclusive, quando eu gravo ali, né? A galera fala que eu gravo de dentro do armário. Dito isto, vamos que vamos, meus queridos. Que quarta-feira recheada, tá? Como o Fábio disse aí, temos Copa do Brasil, temos Intercontinental e temos também 9 jogos do UEFA Champions League. Por isso, sem mais enrolações, vamos que vamos. Rumo aos 5 mil inscritos, meus queridos. É uma meta vigente, tá, Fábio Hermano? Dá para sonhar. Vai dar, hein? Estou confiando. Como é? Quem? Vai Eu dar não. para chegar aos 5 mil. Ah, tá. Você daria para chegar aos 5 mil? Dito isto, Não, dia 9 de dezembro, tá? A gente tem o que aí? 20 dias, 22 dias para que 250 pessoas se inscrevam no nosso canal. 10 pessoas por dia. Tá uma média maravilhosa. Vamos que vamos, meus queridos. Estamos crescendo muito, estamos muito felizes aí com o retrospecto, com a interação de vocês. Comentem, deem feedback, a gente gosta, tá? Vamos para cima, analisar os jogos dessa quarta. Agora, com o auxílio dele, ScoreTabs. É isso, você pode usar o nosso cupom lá para ter a ferramenta Pro com insights, estatísticas, banca automática, bots automáticos também para mostrar para você aí as melhores análises, né, os melhores palpites para cada dia, scoretabs.com.br. Bom, vamos começar com Liga dos Campeões, Matheus Montenegro. Tem os jogos aqui das 2h45 que a gente pode ser até um pouco mais rápido, né? Porque até coincidentemente são jogos que a gente menos gosta. Tem Villarreal e Copenhagen às 2h45 e Karabag e Ajax. Bom, Villarreal e Copenhagen aqui 30º contra 34º, tá? O Copenhagen tem uma vitória, um empate, 3 derrotas. O Villarreal tem um empate, 4 derrotas, ainda não venceu, marcou apenas 2 gols e sofreu 10. Curiosamente, é bem diferente do Villarreal no Campeonato Espanhol, tá? Porque se a gente for ver aqui a sequência do Villarreal, ela é muito boa, que as derrotas que a gente vê aqui, quase todas elas são pela Liga dos Campeões, mas no Campeonato Espanhol vai muito bem e pega um Copenhague que não vem tão bem, né? Até no campeonato local aqui tem derrotas seguidas, né? Então a gente tem aí um confronto de um claro favorito que não vem correspondendo aí nos últimos jogos, na Liga dos Campeões. Pois é, velho. A gente tá falando de um Villarreal que ele é terceiro lugar na La Liga e em termos de aproveitamento, ele tá melhor que o Real Madrid, tá? Porque o Real já tem um jogo a mais lá do que o Villarreal. Mas na Champions é um início péssimo, né, bicho? Até em termos ofensivos também, não só de pontuação. É um time que em 3 jogos passou em branco, né? 4 jogos em 4. É impressionante, impressionante. Tem pela frente um Copenhagen, né? Que é um adversário ali acessível. Ficou em 5º lugar aí no campeonato dinamarquês, tá? Não faz uma temporada absurda, é o clube mais tradicional do país aí, que carrega o nome da capital, diga-se de passagem, né? Temporadazinha xoxa, né? O campeonato dinamarquês, que deu uma parada já tem um tempinho, no dia... Quer dizer... não, foi agora, teve rodada, tá? Eu acabei me confundindo ali com outros países do... É porque só volta agora ano que vem, ele acabou de dar a pausa, tá? Ou seja, esse ano, em 2025, o Copenhague só joga esse jogo contra o Villarreal e um jogo da Copa, e depois disso ele para, tá? Bom, eu acho que a chance do Villarreal de sonhar com algo ainda, né, velho? Falta o quê? 3 rodadas, né, ainda pela frente. Se ele ganhar os 3 jogos, ele pode acabar papando ali, eventualmente. É difícil ainda, mas dá para sonhar, né? Tem um adversário acessível pela frente. É um jogo fácil. É a chance que ele tem de conseguir algo. Mas tá difícil confiar, né? No Submarino Amarelo, 100% assim, para ir numa vitória seca, eu tenho meu pé atrás. Ele tem um adversário, né, que na fase principal da Liga dos Campeões tomou 2 gols, pelo menos 2 gols em todos os jogos, tá? Até do Kairat, em casa, ele tomou 2 gols. Então é uma defesa muito frágil aí da equipe do Copenhague, que toma muitos gols. Aqui temos um alto favoritismo do Villarreal, mas aqui, cara, pelo Copenhague, eu prefiro até o mercado de gols, viu, Matheus? Eu também. Não, e pelo fato do Villarreal na Champions não tá contribuindo muito com a gente, né? E aí você acaba se protegendo mais aí, eventualmente, um over 1.5 gols, ou até, eventualmente, o dupla hipótese com over 1,5, né? Eu acho que não chega a perder o Villarreal, não boto fé. Mas o empate com gols, do jeito que estão as coisas, duvido não, viu? Então, nossa sugestão aí para Villarreal e Copenhague, né? Você pode pegar 2 gols no jogo, a odd ali próximo de 1,20, ou para dar uma aumentada,
o dupla do Villarreal com 2 gols no jogo. Aí você tem qualquer vitória do Villarreal e qualquer empate com gols. Bom, Qarabağ e Ajax, tá? O Qarabağ é o 19º, tá bem, tá? 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O Ajax perdeu todos os jogos, só marcou 1 gol e sofreu 16. Campanha bem ruim, né, do Ajax. Cara, o Ajax eu acho que não chega mais não, né, velho? Não. Assim, porque o saldo é menos 15 da equipe holandesa, né? E assim, é uma temporada de fato bem ruim. É o lanterna na UEFA Champions League e lá na Eredivisie ele tá em 4º lugar, tá? Ele não tá nem conseguindo vaga ali numa Liga Europa, não. Então, complicada a situação do Ajax, viu, velho? Eu acho que é o pior time do Ajax em um bom tempo. O Ajax tomou 2 gols nos 5 jogos, tá? Pelo menos 2 gols, tá? E em 4 ele tomou mais, em 3 ele tomou mais de 2 gols. Ele tomou 2 gols da Inter, 4 do Marseille, 5 do Chelsea, 3 do Galatasaray e 2 do Benfica. Os últimos jogos foram em casa, tá? Foram em casa contra Galatasaray e Benfica, que nem são equipes tão confiáveis assim, e ele perdeu de 3-0 e 2-0. Cara, aqui, pelas odds, eu gosto do Qarabağ, tá? Eu gosto de um duplo do Qarabağ. Eu vi Qarabağ e Chelsea, é um time bem honesto, tá? Um time que ofensivamente cria jogadas. Vou até mostrar aqui, né? Acabei não passando pelos últimos jogos do Qarabağ, mas é um time que deixa gol em quase todos os seus jogos. Na Liga dos Campeões está bem, né? Já tem 2 vitórias. Venceu, por exemplo, fora de casa o Benfica, né? Sim. Venceu o Copenhague por 2-0. Aí perdeu do Atlético Bilbao deixando gol. Aqui 2-2 com o Chelsea. Aí uma derrota normal fora de casa 2-0 contra o Napoli. Cara, eu confio no time do Azerbaijão. Eu acho que não perde. Tá complicado. Velho, o Ajax ele não é só o lanterna. Ele tem o pior ataque e a pior defesa também, tá? Isso. É um gol marcado e 16 sofridos. Difícil você confiar em qualquer coisa relacionada ao Ajax, tá, velho? Se você quiser pegar uma até mais segura, acredito eu, só que a odd é mais baixa, é o gol do Qarabağ também, né? Porque vai que seja um 2-1 Ajax, sei lá. Já que o Qarabağ também não é um timaço, assim, digamos, né? Você pode pegar só o golzinho, eventualmente. Também achou uma boa pedida, tá? Mas o dupla hipótese, ele tem um custo-benefício até melhor. A odd é mais interessante. O gol do Qarabağ é 1,16, tá? É muito então baixo, você pode, né? Esse é o problema. Você pode combinar, talvez um dupla com gol, né? Se quiser ter uma odd ainda maior, mas o dupla já resolve, tá? Para esse confronto aí. Bom, temos Real Madrid e Manchester City. Real Madrid com muitos desfalques, tá? A defesa tá bem desfalcada. O Militão é um novo desfalque, né? 4 meses fora, mais ou menos, a previsão. E o City que vem aí, vem melhorando, ainda não é aquele City super confiável. 5º contra 8º, 12 pontos para o Real, 10 para o City. Né? Cada equipe perdeu um jogo. Né? A diferença é que o City tem um empate e o Real não empatou na competição. Ataques ali que funcionam, 12 e 10 gols, e as equipes têm o mesmo número de gols sofridos. A gente vai pegar até um recorte mais geral do Real, né? Que ele perdeu do Celta de Vigo, tá? Em casa, né? Por 2-0. Teve expulsão, é verdade, mas é uma derrota para um time ali de metade de tabela de classificação. Empatou com o Girona também, né? Contra o Olympiacos 4-3, empatou com o Elche, empatou com o Rayo Vallecano. Tudo bem que esses jogos, a maioria foram fora de casa, mas agora é o City, né? Que o Real vai ter que mostrar força. E o City vem de 3 vitórias consecutivas, Sunderland, Fulham e Leeds, mas também tomando muito gol, né? Não tomou contra o Sunderland, mas havia tomado 4 do Fulham, 2 do Leeds e 2 do Leverkusen. Cara, a gente tá falando de um Real Madrid que, confirmado que não joga, tem Alexander-Arnold, Carvajal, Éder Militão e Mendy, todos defensores. O Alaba ainda é dúvida, o Huijsen também é dúvida. Impressionante, né? O sistema defensivo ali, boa parte dos jogadores não estão à disposição. A zaga que é prevista para começar a titular é o Asensio, que não passa lá essa desconfiança. E o Rudiger, que até pouco tempo também estava contundido. Velho, eu acho que é jogo para gols, tá? Eu não confio no Real Madrid, não. Num dupla hipótese do Real, você pensar, pô, Real Madrid, Santiago Bernabéu, Champions League, eu tenho meu pé atrás esse jogo aí contra o City. O City pode muito bem ganhar esse jogo, tá? Então, eu acho que vale a pena você evitar o resultado final e focar em gols, né? Eu acho que acaba sendo uma pedida melhor aí, de fato, tá? Eu confio que o City não perde, tá? Eu acho que empate ou City favorito, aqui tem né, o seu City. valor. Vale destacar, inclusive, né? Inclusive tem a dúvida do Mbappé, tá? No momento que a gente está gravando, o Mbappé é dúvida para o confronto, ainda não, ele não treinou, né? Na atividade da véspera do jogo. Cara, se confirmar que o Mbappé não joga, eu ia tranquilo, tá? Nessa dupla hipótese do City. Mas, como a gente não tem essa informação ainda, focar no mercado de gols, né? Ambas marcam, acho uma boa, até porque o City
tem uma defesa frágil, né? Toma muito gol, tomou gol, 4 gols do Fulham, por exemplo, 2 do Leeds, né? Então, e o Real, querendo ou não, tem um ataque forte, passou em branco no último jogo, que estatisticamente torna ainda mais difícil o Real não marcar, né? Um time como o Real dificilmente passa 2 jogos em branco. Sim, pois é. Eu ia recomendar só o gol do City, só que a odd é muito baixa, né? Aí você teria que recorrer aí, de fato, ao ambas marcam. Ou se você tiver a oportunidade de acompanhar o ao vivo e quiser se proteger mais pegando só o gol do City, eu acho que é uma pedida aí também, tá? Porque eu concordo com você, o Real dá para confiar tanto assim não, velho. Muito bem. Outro jogo aqui para a gente analisar é Atlético Bilbao e PSG, tá? PSG que não vai ter o Hakimi, né? Que acabou se lesionando aí. É um desfalque importante, mas o PSG me parece que está se reencontrando, né? Vamos ver até aqui a tabela de classificação. O PSG é o terceiro, tá? 4 vitórias e 1 derrota, perdeu só para o Bayern de Munique. E o Atlético Bilbao, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, né? O Bilbao fazendo uma campanha até decepcionante, né? Porque ele teve alguns jogos ali que ele podia ter ido melhor. Claro que foi uma tabela difícil, né? Vamos pegar aqui os jogos do Bilbao, né? Ele empata com o Slavia Praga fora de casa, era um resultado que ele poderia ter conquistado algo. Perde do Newcastle por 2-0. A única vitória foi contra o Karabag, 3-1. Aí tomou 4 do Borussia e também perdeu do Arsenal, um time aí que toma gol em quase todos os jogos, só não tomou gol do Slavia. É porque levando em consideração que ele perdeu esses 3 jogos que ele era azarão, né? Ele nem para arrancar um empatezinho, esse jogo contra o Slavia ele tinha que ter ganho, né? E não é um primor de temporada do Bilbao, ele é o 7º lugar na La Liga, ele não tá conquistando vaga em competição europeia na temporada que vem, tá? Então eu acho que vale você ficar com um certo pé atrás aí, de fato. Concordo, tá? Agora sim, o jogo é no São Mamés, né? Isso aí pode acabar pesando, é um time que deixa gol em quase todos os jogos dentro de casa, e tem pela frente o PSG que tá melhorando, até teve uma derrota recente pro Mônaco por 1-0. Mas meteu 5 no Rennes, né? E 5 no Tottenham antes disso também. No Tottenham. Isso, a campanha fora de casa nem é tão boa, né, da equipe do PSG. Até tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos, né? Venceu tem que relativizar 6 também, né? Campeonato francês sempre bom bater nessa tecla aí. Ganhou do Lyon, né? Ganhou do Leverkusen fora, um jogo, por exemplo, pela Liga dos Campeões, que eu acho que é um parâmetro, Leverkusen e Bilbao, não há tanta diferença assim entre os times. Mas, Matheus Montenegro, vendo as odds, né? Acho que até justa aqui a odd do PSG, 1,66, 4,75 para o Bilbao. Mas o que me surpreende é a odd do mercado de gols, tá? Porque geralmente são odds muito baixas em jogos do PSG. Para a gente pegar o over 1,5, por exemplo. E nessa partida a gente tem uma odd aqui de 1,24, dependendo da casa de aposta, pode estar até um pouquinho maior. Surpreendente aqui. Porque normalmente 2 gols em jogos do PSG, a cotação é 1,15, né? Por aí. Cara, quanto é que tá 2 gols do PSG? Dá uma olhadinha aí, por favor. Cara, 2 gols do PSG, né? Deve estar 1,66. 1,66. Eu acho que bate essa aí, inclusive, tá? Tem seu valor. Eu acho que é jogo para gols também. Só que você pega no over 1,5 no jogo, vai que seja 1-1, né? E aí você se protege em relação a isso. Mas eu gosto desse over 1,5 PSG como uma aposta simples para jogo, tá? Acho interessante. Eu prefiro, inclusive, over 1,5 do PSG do que a vitória do PSG. Deixo esse adendo aí. Porque PSG a gente vê muitos jogos movimentados, né? Vai que seja um 2-2, eventualmente, né? E o Bilbao vem de vitória no Espanhol contra o Atlético de Madrid, né? Então chega confiante, então é bom ter um pouco de pé atrás aí numa vitória do PSG nesse confronto. Bom, temos Napoli e Benfica, 20º contra 31º. Napoli tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, marcou 6 gols, sofreu 9, e o Benfica apenas 1 vitória, tá? Tem 4 derrotas, marcou 4 gols, sofreu 8. Equipes que sofreram mais gols do que marcaram, tá? Nessa Liga dos Campeões. Vou pegar aqui os jogos do Benfica, tá? Ele ganha do Ajax fora de casa, que é a baba, né? Então, assim, a campanha do Benfica é bem fraca. Perde do Leverkusen em casa, perde do Newcastle fora, perde do Chelsea fora, perde em casa do Karabag, né? Contra os times mais fortes, o Benfica sequer fez gol. E tem o Napoli aqui que tem uma campanha honesta, tá? Sim. Assim, ganha da Juventus. Deixa eu pegar só os jogos aqui pela Liga dos Campeões. Ganha da Juventus, ganhou da Juventus no campeonato italiano, né? Na rodada passada. Ganhou do Karabag, aí teve um tropeço com o Frankfurt, 0-0, perde do PSV, ganha do Sport e perde do City. Talvez poderia ter vencido o Frankfurt em casa, né? O único resultado ali que a gente destoa do que era esperado. Perdeu do PSV, assim, o PSV ganhou do Liverpool, né, recentemente, então não é nenhum absurdo. Claro, o placar elástico é meio
meio absurdo, né? Se tomar 6. Mas uma teve campanha... a expulsão, né? Teve um jogador a menos, né? Boa parte do jogo. E, cara, eu acho aqui que o Napoli é favorito, tá? Assim, as odds mostram um favoritismo do Benfica que eu não consigo enxergar. Eu acho que o Napoli tem mais condições aí de ter um bom resultado do que o próprio Benfica. Cara, é porque o Napoli ele tá com uns desfalques, mas já tem um tempo, né? O De Bruyne e o Lukaku e De Bruyne, já tem um né? tempinho. Estão fora. Isso. Tem mais uma galerinha, né? O Anguissa, o Lobotka também tá de fora, mas, pô, você pega os últimos 5 jogos do Napoli, o time tá invicto, 4 vitórias e um empate nesse recorte recente. E eu acho que é uma equipe que tem mais qualidade que o Benfica e que joga uma liga mais difícil também, né? Mais cascudo. E, ao meu ver, a grande questão desse jogo é a discrepância de odds. Eu acho que poderia estar mais nivelado. Para mim é joguinho 50-50 esse aí, e a gente vai uma cotação 2,30 pro Benfica e 3,10 pro Napoli, então eu acabo enxergando mais valor de fato aí do lado da equipe italiana, tá? Um golzinho do Napoli, por exemplo, eu acho que é uma boa pedida aí para esse jogo sim, velho. Um gol do Napoli aqui já paga que eu tô em resultado, né? Deixou aqui no mercado de gols. Sim. Um golzinho do time italiano já paga, deixa eu ver aqui, 1,40. Eu acho que é uma boa, tá? Cara, eu confio mais no gol do Napoli do que do próprio Benfica, tá? Assim, e até a odd do over 1,5, né? Que é um mercado de gols aí que bate com frequência na Liga dos Campeões, 1,35. Mas sim, é aquilo, né? Nesse jogo aí, talvez você sair 2 gols, é uma boa probabilidade de pelo menos um ser da equipe italiana. Concordo. Bom, temos Bruges e Arsenal, vamos lá. O Bruges é o 27º, só tem uma vitória, um empate, 3 derrotas, marcou 8 gols, marcou até uma quantidade boa, sofreu 13. O Arsenal sofreu só 1, tá? A melhor defesa, marcou 14 gols e venceu todos os jogos, Matheus Montenegro, dessa Liga dos Campeões. Vamos ver aqui os jogos que o Arsenal venceu, né, pela Champions. E jogos difíceis, tá? Bayern, a Slavia Praga, ok, mas Atlético de Madrid, Olympiacos, ok, fora o Bilbao. Teve só 2 joguinhos, e só levou um gol que foi no último contra o Bayern de Munique, que costuma marcar pelo menos 2 por jogo. Que marcou pelo menos 2 em todos os jogos da temporada, com exceção desse, inclusive, né? Pois é, cara, o Arsenal é o melhor time do mundo, ao meu ver. Vem de derrota, tem esse ponto aí. Pode não ser o melhor time do mundo hoje, nesta quarta-feira, né? Mas acho que é o melhor time da temporada, tá? E sofrendo com lesões, né? Tem esse ponto aí também, mas é um grande elenco. Vem de derrota lá na Premier League pro Aston Villa, né? Por 2-1, levou um gol no finalzinho. Do lado do Clube Bruges, eu acho que vale a pena a gente destacar. Teve uma tabela difícil, isso é um fato também. Atalanta fora, Bayern de Munique fora. Aí, quando jogou em casa, foi com o Barça, conseguiu arrancar o empate. E ainda assim, já conquistou vitória contra o Mônaco. E a última partida ele ganhou também? Foi, não foi? Não, ele perdeu do Sport, né? 3-0. Ele só ganhou na estreia do Mônaco, né? Tomou muito gol, né? Tomou 3 do Sport, 3 do Barcelona, 4 do Bayern, 2 da Atalanta e tomou, até na vitória, tomou 1 do Mônaco. Over 2,5 bateu em todos os jogos. Estreou com vitória e depois as coisas desandaram, né? A grande questão de você pegar um over 2,5 nesse jogo é porque o Arsenal tem uma defesa absurdamente boa, né? Um clube que leva pouquíssimos gols. Então acho que você tem 2 saídas aqui, velho. Você pode pegar uma vitória seca do Arsenal, 1,42, interessante ali. Dependendo até no ao vivo, você pode pegar até uma aposta simples ali, com a acima de 1,50, dependendo de como tiver o jogo. Ou então você pode ir num dupla com under goals, que é uma tendência geralmente em jogos do Arsenal, só que do lado do Bruges é over. Aí o cabo fica naquela. O que é que você acha? Cara, eu prefiro dupla com over 1,5, tá? Porque assim, o Arsenal marcar 2 gols nesse jogo, eu não acho tão difícil assim. O Bruges toma muito gol, né? Do que ser 1-1, eu acho que é o 2-0 Arsenal mais provável até, né? A gente só perderia no 1-0 Arsenal, que eu não sei. O Bruges não tem essa tendência de... Ainda mais com um time forte, né? Como o Arsenal. Pois é, concordo. Eu acho que 2 golzinhos tá uma boa. Acho que não é jogo pra... Acho que não vai seguir tanto essa lógica aí do Clube Bruges de ser um 4-1, 3-3. Acho que não vai ser por aí, não. Por isso até que eu recomendaria tipo um under 4.5, 5.5. Mas eu acho que vai ficar nessa faixa aí. 2-0 Arsenal, talvez 1-1, se o Arsenal der uma tropeçada muito grande. No máximo 3 gols seria o meu palpite para esse jogo. O risco do under nesse jogo é porque a defesa do Bruges é ruim e o Arsenal tem uma defesa muito boa, é fato. Isso. Mas ele tem desfalques defensivos, né? E o Bruges é um time que fez 3 no Barcelona, por exemplo. Então, sim. A gente fica com esse receio, né? Mas o dupla do Arsenal com under 5,5, eu acho uma probabilidade também alta de bater, né? Eu acho que o jogo também não sai em 6 gols. Mas eu prefiro 1,5, porque eu acho que pelo menos o Arsenal deixa 2 gols no jogo. Show, perfeito. Bom, Juventus e Pafos, eu acho que é um jogo bem ruim pelas odds, tá? A gente muito vê aqui, chato nesse jogo aí. 22º contra 24º, campanhas bem parecidas. A diferença é que o
A Juventus tomou mais gols, mas o Paphos tomou menos gols. O Paphos do Davi Luiz na defesa, né? É um time que toma poucos gols. Vamos ver até aqui os jogos do Paphos na Liga dos Campeões, porque é um time que segurou muita gente. Ó, ele não tomou gol contra o Villarreal, não tomou gol contra o Kairat. Aí você, Kairat também não toma gol, mas ele teve um jogador expulso com 5 minutos nesse jogo. Exato. Ele jogou com uma partida inteira com um a menos e não tomou gol. Aí, claro, contra o Bayern toma 5, normal, todo mundo toma, né? E contra o Olympiacos 0-0. Então, dos 5 jogos, ele não tomou gol. Ele não tomou gol em 3. Ele tomou em 3. Isso. Pois é, de 7 gols sofridos, ele levou 5 do Bayern, né? É uma das melhores defesas da Premier League, tá? Tá na top 10 aí, o Paphos, né? Uma das surpresas. Inclusive, tá conseguindo se qualificar via playoffs, né? Tá ali juntinho com a Juventus. Cara, eu acho que você definiu muito bem. É um jogo que é análise de odds, né? Porque assim, a gente tá falando de uma Juventus contra o Paphos, né? Uma equipe gigantesca do futebol europeu, contra uma equipe que estreia agora. Estamos falando de campeonato italiano contra campeonato cipriota. É complicado comparar. E a Juventus, só tem uma vitória, tá? Na Liga dos Campeões. Ele foi empata com o Borussia, empata com o Villarreal, perde do Real, empata com o Sport e ganha do Bodoglint. Tudo bem que a tabela foi bem encardida, né? Da equipe da Juventus. Mas é isso, velho. Eu acho que é um time que não passa lá essas grandes confianças. E agora a gente vai entrar no mérito que você destacou lá no início. Odds. As odds, ao meu ver, não ajudam muito nesse jogo, tá, velho? E aí, só para reforçar nosso argumento, recentemente a Juventus empatou com Fiorentina e Torino, tá? 2 equipes da metade de baixo do campeonato italiano. Ganhou do Cagliari no finzinho. Tava empatando. E perdeu do Napoli o último jogo. Então, cara, pegar handicap aqui eu acho muito arriscado, né? Que seria ou vencer marcando 2 gols. Eu não tenho essa confiança na Juventus nesse confronto, não. Eu concordo com você, tá, velho? Eu acho que as odds não ajudam, né? A cotação é 1,16 apenas. É um jogo que, tipo assim, tá uma linha tendendo pro over, né? Inclusive. E eu teria meu pé atrás, velho. Eu acho que o Paphos, ele condiciona pra under goals, né? Então, pode ser a saída aí, ao meu ver, pra esse jogo, tá? Cara, a gente tem aqui no under 4,5, 1,27. Seria a única coisa que eu pegaria nesse jogo, tá? Concordo. Mas assim, eu acho que é um jogo até pra você ficar de fora, tá? Eu não... Se eu fosse fazer um bilhete aí para essa quarta-feira, seria um jogo que eu ficaria com o pé atrás. Tá? Até acho que a Juventus tem uma boa probabilidade de vencer, mas pega um time que tem uma boa defesa e o ataque da Juventus não é um ataque que marca tantos gols assim, em muitos jogos. Então, under 4,5 aí, para quem quiser, mas não tá entre os melhores jogos do dia, tá? Esse Juventus e Paphos. Borussia e Bodoglint, vamos lá. 6º contra 33º. Borussia tem 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou 17 gols, sofreu 11, jogos bem movimentados, né? E o Bodoglint tem 7 gols marcados e 11 sofridos. Também times que tomam muito gol. Cara, o Borussia vem bem, né? Vamos pegar aqui os jogos do Borussia pela Liga dos Campeões. Ele... Ofensivamente, né? Sobretudo. Fez 4 no Villarreal, aí tomou 4 do City, ok, mas deixou gol. Fez 4 no Copenhague, fez 4 no Bilbao e fez 4 na Juventus, Matheus Montenegro. Pois é, velho. Ofensivamente é um time que tá funcionando muito bem, o Borussia Dortmund, né? E bem mais qualificado do que o Bodoglint, né? Que, assim, pode ser até dizer que é um time chatinho também, né? O Bodoglint, principalmente quando joga em casa ali, acaba impactando questão climática e tudo mais. Caramba, quase que não sai. Deu uma complicada ali no jogo contra a Juventus, né? Foi um 3-2 ali, deixou seus 2 golzinhos. Contra o Mônaco também foi um jogo apertado. E você vê que existe esse respeito muito grande quando o Bodoglint joga em casa. Não é uma disparidade de odds muito grande. Porque o fator casa acaba pesando às vezes. Só que aqui nesse caso... Pegou uma tabela fácil, viu? E não aproveitou. E como o jogo agora é na Alemanha, aí eu foco 100% no Borussia, tá? Borussia no Signal Iduna Park contra um Bodoglint que não é tão tradicional, acho que não tem pra quê. Cara, é um dos poucos jogos aqui que eu confio na vitória seca, viu? Pois é, eu concordo. 1,27. Concordo. Eu acho que é uma das melhores do dia, inclusive. Em termos de vitória, custo-benefício, eu acho que essa aí seria a melhor. 2 gols do Borussia, 1,25. Não é tão alto assim. Para quem quiser pegar vitória com over 1,5 no jogo, né? Também é uma over 1,5 do Borussia, né? Porque para o Borussia vencer e ter 2 gols no jogo, teremos que ter pelo menos 2 do Borussia. Eu acho que é isso. Tá aqui vitória do Borussia, não tem muito para onde ir. Temos aqui também Bayer Leverkusen e Newcastle. Tá? O Leverkusen deu uma melhorada na temporada, eliminou inclusive o Borussia na Copa da Alemanha. Sim. No último meio de semana. O Newcastle o Newcastle é bom em casa, ruim fora, né? Ele tem 3 vitórias, todas em casa, 2 derrotas, as 2 fora. O Leverkusen tem 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. O Leverkusen deu uma melhorada, porque a gente vai ver aqui que ele
recentemente, né? Ele tomou aquela goleada do PSG, isso, né? Mas depois disso deu uma melhora de fato. Ele empata com o Copenhague e PSV, toma essa goleada, aí ganha fora de casa, tá? De Benfica e City. Esse jogo é curioso, porque as vitórias do Benfica, do Leverkusen foram fora, e as vitórias do Newcastle foram em casa. E aí é o Leverkusen que joga em casa esse jogo. Então, dá uma bugada aqui para saber quem é favorito, viu, Matheus? Velho, é um joguinho difícil de cravar favoritismo, velho. O Newcastle joga uma competição mais difícil, né, que é a Premier League. Deixa eu até confirmar aqui só a tabela de classificação. Ele tá em 12º. Ele começou um ano muito mal e melhorou bastante, né, no recorte recente. A forma recente dele é melhor. E assim, até fora de casa que ele não vai tão bem, você destacou, até mesmo na Premier League. Ó, pra você ter ideia, nos últimos 6 jogos como visitante, o Newcastle perdeu 4. Só que, velho, ele marcou gol em todos, tá? Ele marcou nos últimos 6 jogos, né? Ofensivamente está funcionando bem. Então eu acho que a gente pode abrir os olhos para gols. Eu acho que acaba sendo uma pedida melhor. É um joguinho difícil de cravar alguma coisa. Aí, nas derrotas fora de casa, o Newcastle deixou gol, tá? Nas derrotas, ele deixou gol contra a Marseille e deixou gol na derrota para o Barcelona, que inclusive é uma das poucas derrotas em casa do Newcastle na temporada. O Newcastle fez gol em todos os jogos. É uma estatística interessante. Eu acho que o Leverkusen também, né? O Leverkusen também fez gol em todos os jogos da Liga dos Campeões. Deixa eu só confirmar, fez 2 no City, fez no Benfica, fez no PSG, no PSV e também no Copenhague. Então, Matheus, ambas marcam, é over 1,5. O que temos ambas, aí? Né? Ambas 1,57. Pô, eu acho que esse ambas marcam, inclusive, é uma boa pedida de aposta simples aí também no dia, tá? Se você quiser se proteger um pouco mais, até porque, assim, é um jogo difícil de gravar alguma coisa, tá? Por exemplo, o Manchester City e Bayer Leverkusen deu red o ambas marcam, né? Tipo, as ligas às vezes tem dessas. Então, assim, obviamente, o over 1,5 ele é mais seguro. Porque 2-0 para qualquer um dos dois lados, né? Não é loucura nenhuma, 2-0 dos dois lados, você tá mais seguro. Então eu gosto desse over 1,5, tá? Muito bem. 1,21 a odd aqui, eu também acho pelo menos 2 gols nesse joguinho. O resultado final é complicado, tá? É bom fugir, focar em gols. Bom, temos Copa do Brasil também, viu, Matheus Montenegro? Liga dos Campeões, falei de tudo, né? Falei. Só para não... Fechamos. Ver aqui. Temos Intercontinental e Copa do Brasil ainda. Vamos começar pela Copa do Brasil, porque temos Cruzeiro e Corinthians, tá? O Cruzeiro que terminou bem a temporada, vamos pegar aqui, ó, ele só perdeu o último jogo contra o Santos, mas ele estava com o time reserva, né? Nos últimos 13 jogos, ele tinha invencibilidade de 12 jogos, né? E aí perdeu esse jogo para o Santos. Mas é um time que deixa gol em todos os jogos, tá? E em casa, ele sai com a invencibilidade, 10 jogos, tá? Invicto. Ele só não deixou gol nos empates contra Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Foram 3 empates em 0-0. E pega um Corinthians que é difícil avaliar, porque o Corinthians estava meio largado no Brasileirão, né? A gente só tem no recorte dos últimos 10 jogos, 4 jogos sem vencer, né? Nos quatro mais recentes. Mas teve desfalques do Garro, do Yuri Alberto e do Depay, né? Que estavam ali entre lesão e migué para não jogar, né? Então... teve esses jogadores sem estar à disposição. Mas, cara, eu vejo o Cruzeiro como mais time, viu? Eu também acho. E outra, o fator casa, né? Cruzeiro é muito forte jogando em casa, o Corinthians o Corinthians também é muito forte jogando em casa. E aí, nesse caso, sendo visitante, acaba se complicando um pouco mais. Nas últimas 7 partidas como visitante, o Corinthians tem 5 derrotas, tá? Ele só ganhou do Vitória, né? Que não vivia ali um bom momento no Brasileirão. Cara, focar no Cruzeiro. Tu acha que dá pra ir na vitória seca, 1,57? Isso é que é um Cara, eu tenho medo porque o Corinthians é aquele time que ganha até quando, às vezes, ganha não jogando bem, né? Tem isso. No bambo, assim, né, velho? O Corinthians é um negócio... E tem o Depay, assim, tem jogadores bons. Que podem desequilibrar, né? Sim. Isso. Pois cara, tem uma... Eu acho que tá uma discrepância bem alta de odds, tá? Sim, concordo. Eu acho que não deveria estar um pouco mais nivelado. O Corinthians não tá sendo muito respeitado aqui, não. Aqui, vocês se quiserem, acho que dá para pegar até um handicap mais 2,5. Ou mais 1,5, né? Deve ter uma odd aí interessante. Sim. É porque eu acho que o Cruzeiro tem capacidade para ganhar. Pô, 2-0 é bem plausível pro Cruzeiro, tá? Tem. Eu acho que você poderia ficar com o dupla hipótese com o gol do Cruzeiro, ou over 1,5, né? Eventualmente, porque vai que seja 1-1 também. O que é que tu acha? Over 1,5 em 40. A questão é que a gente tem um histórico de Copa do Brasil com jogos de ida pouco movimentados, né? Então, tem esse ponto, é mata-mata. E é jogo de ida, no caso. E isso é um ponto importante a se destacar. Velho, eu ficaria, acho que com o dupla do Cruzeiro e gol do Cruzeiro. Só o gol do Cruzeiro, eventualmente. Né? Porque só o gol do Cruzeiro tá baixinho. Dependendo da casa que você tiver, pode até ser que esteja maior, né? Mas é isso. Fugiria muito disso, não, velho. Muito bem. Para fechar, Matheus Montenegro, temos Cruz Azul e Flamengo, né? Jogo pelo Intercontinental.
A equipe do Flamengo que empatou com o Sub-20, né? Com o Mirassol 3-3. Mas é um time que nos últimos 10 jogos marcou gol, tá? Uma estatística interessante do Flamengo. Ó, a gente tá vendo aqui os últimos 10 jogos, o Flamengo marcou gol. E vai pegar um Cruz Azul, campeão lá da CONCACAF, né? Que foi eliminado no último sábado, lá do Clausura, né? Nas semifinais. O Cruz Azul empatou, né? Empatou os 2 jogos com a equipe do Tigres, mas acabou sendo eliminado. Um jogador titular do Cruz Azul se machucou nesse confronto, tá? E é um time que toma muito gol, tá? Tomou gol aí nos últimos jogos, ele toma gol em quase todos. É difícil passar em branco. Cara, o Cruz Azul, eu tava até conferindo isso aí, tá? Dando uma estudada na equipe, ele teve uma das maiores médias de gols por jogo lá no Campeonato Mexicano, tá? Ele ficou em 3º lugar do Apertura. E vale lembrar, obviamente, né? Campo neutro, tá? Que fique claro, o Cruz Azul é o mandante do jogo, mas vai acontecer no Catar, né? Lá no Ahmed Bin Ali, esse jogo. Velho, focar no Flamengo. Agora sim, tem um ponto. Eu acho que vale a pena a gente ter aquele pezinho atrás. O Botafogo, vale lembrar, tomou 3-0 do Pachuca, né? A equipe mexicana, quando disputou o Intercontinental. Tem um ponto diferente. O Botafogo, naquela ocasião, ele foi campeão brasileiro, teve que jogar titular, teve que um jogo muito intenso. Logo depois já viajou. O Botafogo da vez é o Cruz Azul, né? Que jogou com o titular no sábado, teve que viajar em cima da hora e chega cansado. Exato. O Flamengo não jogou, né? O Flamengo viajou antes da última rodada. Foi o elenco sub-20 foi pro jogo, né? Nem, os titulares não ficaram nem no banco, eles já viajaram com antecedência. Então tem esse ponto aí que eu acho que pesa a favor do Flamengo. Cara, se você não quiser ir na vitória seca, o dupla hipótese do Flamengo com under goals, eu acho que é uma boa pedida. Dupla do Flamengo em under 4,5, já tem um oddzinho interessante, né? Acho que pode ser ali a melhor pedida pro confronto, né? É um jogo onde as odds estão bem discrepantes, né? Cerca de 1,55 para o Flamengo, 7 para o Cruz Azul. Eu acho que o Flamengo não perde, tá? Acho que o Flamengo se classifica. Concordo. Acho que a própria classificação do Flamengo eu acho que é uma boa bet, tá? Tá ali em média de 1,27, por aí. Isso. E o mercado de gols para esse jogo, ele tem uma leitura até de under, tá? Porque o over 1,5 é 1,35. Sim. Então acaba tendo valor, de fato, no under. E aí você pode, por exemplo, eu acho que tem 2 opções. Ou dupla do Flamengo com under 4,5, ou dupla do Flamengo com gol do Flamengo. Eu acho que são equivalentes, tá? Pela defesa do Cruz Azul, a gente vê que é um time que toma muito gol, e o Flamengo mais descansado, eu acho que o Flamengo marca pelo menos um gol, né? E aí fica muito a critério, talvez para quem tá com... Pô, o Cruz Azul tá muito cansado, vai que o Flamengo mete uma goleada, enfim... tem essa possibilidade também, mas eu acho que é isso. Dupla do Flamengo com over 0,5 ou under 4,5. O que você acha? Concordo. Cara, eu prefiro até o under, tá? Eu acho que jogos mata-mata são mais... Não, e mesmo que seja goleada. Eu acho que o Flamengo não faria mais de 3-0. Não imagino sendo uma goleada gigantesca, um jogo muito movimentado, não. Eu acho que o under é até uma proteção maior. Eu acho que existe mais margem para dar uma zebra e o jogo ser 0-0 do que ser um 5-0 Flamengo, tá entendendo? Eu interpreto dessa forma. Muito bem, muitos jogos, né? 11 jogos nesta quarta-feira, aquele programa grande, né? Você gosta, Matheus, quando é grande? Eu gosto. É melhor, né? A galera fica com mais tempo, né, com a gente no dia deles, né? Então, perfeito. É bom quando é dias cheios, né? Que vai ser mais raro, né? Porque agora sem Brasileirão, né? A gente vai só ter jogos basicamente europeus. Vamos ter que inovar, Faber, mano. Vamos inovar. Vamos. Aguardem novidades, hein, galera? Muita gente também nova chegando. Já chega aí, deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Porque estamos aqui fazendo um trabalho legal, tá? Modéstia à parte, nosso conteúdo é legal. Bom, vamos lá. Vamos pro bilhete pronto primeiro, tá? Vamos fazer o nosso suspense aqui. Vitória do Borussia e over 1,5 em Bilbao e PSG, tá? Vai dar 1,62, 1,63, dependendo da sua casa de aposta. É a mais segura, tá? Que a gente considera aí para esta quarta-feira. Concordo, velho. Acho que o Borussia Dortmund é a melhor das vitórias, tá? Não tem uma odd tão baixa assim, né? Abaixo de 1,2, por exemplo. E é um jogo que eu tô bem confiante, tá? A gente, acertou praticamente tudo, né? Inclusive da Champions League aí da terça-feira, né? Deu a lógica ali, o Barcelona ganhou, o Tottenham ganhou, e eu acho que o Borussia é o timezinho que passa confiança, que tem um odd minimamente interessante. A Juventus tem uma odd mais baixa, e eu acho que é mais difícil de ganhar do que o Borussia, tá? Por exemplo. Isso. Então, gosto da vitória da equipe alemã, tá? E o over 1,5 em Bilbao e PSG é muito por causa do valor. Jogos do PSG, normalmente, a gente não acha odds interessantes ali em over goals, né? Porque é uma tendência altíssima de sair gols.
Então, acaba tendo margem aí para esse over 1,5 ter custo-benefício interessante, né? Combinando essas duas alternativas, a gente chega naquela que a gente acredita ali de melhor custo-benefício para o dia. Muito bem, vamos para o palpitão, tá? Lembrando que o palpitão não é para você fazer tudo, não, tá? É assim, é para você pegar duas. Um resumo. Né? E assim, você pega 3 jogos, 4 jogos no máximo, tá? Vai de cada um, né? Pode fazer um bilhete pronto estendido aí, depende da sua metodologia, mas eu não indico botar todos, tá? Porque, obviamente, 11 jogos uma múltipla é difícil, né? Bater. Bom, dupla do Vídeo Real e over 1,5, tá? Contra o Copenhagen. Karabag e Ajax, dupla do Karabag. Bilbao e PSG, over 1,5. Under 4,5, Juventus e Pafos. Leverkusen e Newcastle, over 1,5. Borussia Dortmund e Bodoglint, vitória do Borussia. Real e City, ambas marcam, tá? Se o Mbappé não jogar, bota o dupla do City que vai bater. Benfica e Napoli, gol do Napoli. Bruges, eu ia falar Brusque. Brusque na Liga dos Campeões, ia ser maravilhoso. Bruges e Arsenal, dupla do Arsenal e over 1,5, ou a vitória do Arsenal, tá? Inclusive são odds iguais. Mas a gente, como é fora de casa, a gente vai se proteger um pouco mais, vamos no dupla. Cruzeiro e Corinthians, dupla e gol do Cruzeiro. Cruz Azul e Flamengo, dupla do Flamengo, tá? Só para deixar claro aqui, botei dupla aqui, não botei de quem era. Dupla do Fla e under 4,5, as nossas sugestões para essa quarta-feira, Matheus Montenegro. Valeu. Fechamos. Um forte abraço a todos, meus queridos. Por favor, não saia desse vídeo sem se inscrever. Estamos com mais 5 mil inscritos e vamos conseguir até o final do ano. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.